De volta à hora do nosso Momento Saúde. Participe conosco, médico urologista, a partir de agora, aqui com a gente ao vivo, doutor Tiago Bovo, a quem eu agradeço a disponibilidade, doutor, e a presença. Vamos começar então falando do Novembro Azul, doutor, o mês que é dedicado à saúde do homem. Qual a importância dos homens procurarem regularmente o urologista para fazer os exames? Doutor, ótima tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um mês muito importante, onde falamos sobre a saúde masculina em geral, mas em especial a respeito do câncer de próstata. O Movember, que é o Novembro Azul, ele se iniciou na Austrália já há mais de 30 anos, visando orientar os homens a não esperarem sintomas para procurarem o auxílio do seu urologista, visto que o câncer de próstata ele só vai dar sintomas quando já avançado e já sem muita chance de cura. Então, essa é a importância do mês. Chamar a sociedade, conclamar os homens e as mulheres também, por que não? Para que as mulheres possam ajudar os seus esposos e os seus filhos a fazerem o segmento anual. Doutor, então já vamos para a pergunta do Kleber, da Vila Virgínia, que quer saber então a partir de que idade o exame de próstata é necessário. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia e Americana de Urologia, a partir de 50 anos de idade, se não tiver histórico familiar, e a partir de 45, se tiver histórico familiar ou ascendência africana. Os afro-americanos têm uma chance aumentada por si só de terem mais câncer de próstata e de também ter um câncer de padrão mais agressivo. Pergunta do Yuri, do Planalto Verde, em Ribeirão. Quais hábitos podem prevenir o câncer de próstata, doutor? Essa pergunta é fundamental. O principal controle do fator de risco é o controle do sobrepeso. Nós sabemos, por exemplo, que mesmo pacientes com mutação familiar, mutação germinativa, então genes que sabidamente aumentam a prevalência de câncer de próstata, quando o paciente tem esses genes, se ele tiver o controle, tiver uma atividade física, se tiver uma boa alimentação e um controle de sobrepeso, você diminui a mortalidade, inclusive, quando diagnosticado o câncer de próstata, em até 40%. Então, atividade física, vida saudável é fundamental para tentar prevenir não só o câncer de próstata, mas especialmente isso nesse mês. Pergunta do Aguinaldo, do Centro de Ribeirão. Quais os sintomas, doutor, do câncer de próstata? Essa é uma pergunta excelente. A próstata, quando ela dá sintoma, normalmente é uma doença benigna, porque a uretra ela passa no centro da próstata. Então, a próstata, quando ela aumenta benignamente, ela vai dar dificuldade urinária. Mas isso é a doença benigna. A doença maligna, em geral, ela não dá sintoma. Ela vai dar sintoma somente quando metastática, ou seja, quando tiver doença óssea já, né? Então, daí o motivo da lembrança do Novembro Azul. Pergunta da Juliana de Guariba. Por que paciente com problema nos rins não pode tomar anti-inflamatório, doutor? A medicação, o anti-inflamatório, ele pode ser lesivo ao rim. E o uso crônico, indiscriminado, sem prescrição médica, pode causar o dano no rim. Então, é uma observação importante, principalmente para os pacientes mais idosos. Hoje a sociedade ela envelhece mais e tem envelhecido até com qualidade, mas o uso indiscriminado de anti-inflamatório pode determinar uma insuficiência renal. Direto do Jardim Sumaré, a pergunta do Rogério. Quais os primeiros sinais de uma infecção urinária, doutor? Infecção urinária baixa, né, que a gente diz, que é uma infecção urinária que não é do rim, ardência miccional, aumento da frequência urinária, alteração do odor da urina e dor, disúria, que nós chamamos. Doutor, tem um problema que acomete muitas crianças, né, que é a fimose, mas também os adultos. Por exemplo, o senhor Antônio, 44 anos, lá de Araraquara, ele diz que não operou até hoje. Tem algum risco, doutor, de realmente não tratar essa situação? Existe risco, não só de infecção bacteriana, mas também de infecção fúngica, ou seja, as balanites fúngicas de repetição e, em última análise, aumentar a chance de câncer de pênis nesses pacientes com dificuldade de higienização da glande, que é a parte da extremidade peniana. O Sebastião, dizendo aqui que fez a raspagem da próstata e agora tem um desconforto para urinar. É normal esse desconforto, doutor, após uma cirurgia como essa? Hoje em dia nós temos tecnologias distintas do que a raspagem, né?
justamente para minimizar esse desconforto no pós-operatório. Então, vapor de água, cirurgias a laser, que não só minimizam esse desconforto, como fazem ter menos dor e menos disúria, que é esse ardor para urinar, que é muito comum nas cirurgias de raspagem da próstata. Isso é alguma coisa que incomoda bastante, mas, em geral, nos primeiros 40 dias. Se ele já passou por esse período, eu sugiro que ele volte a procurar o cirurgião dele. Pergunta boa do William de Ribeirão Preto, do bairro Valentina Figueiredo. Quero saber se é mito ou verdade que nem sempre o exame de sangue dá o diagnóstico de câncer de próstata, doutor. É verdade, é verdade. Aliás, nós temos uma grande percentual de pacientes operados de câncer de próstata que tem PSA normal. Então, o PSA sozinho, um índice só de PSA, uma análise de PSA, não quer dizer muita coisa. A evolução do PSA, a velocidade do crescimento desse PSA pode determinar, inclusive, a necessidade de indicarmos, por exemplo, um exame de ressonância nuclear magnética da próstata, que vai dar, então, uma chance ou estimar o risco desse paciente de ter câncer de próstata e daí indicar uma biópsia. Mas respondendo, o PSA sozinho, ele é um excelente exame, mas ele pode ter falhas. Então, por isso, tem que fazer o PSA, em geral, fazer o exame digital, que é o exame do toque, e uma avaliação por um urologista que saiba avaliar câncer de próstata. O Daniel, do bairro Alto da Boa Vista, aqui em Ribeirão, dizendo que urina várias vezes ao dia. Isso é normal ou pode estar acontecendo alguma coisa com o Daniel, doutor? Depende do vários, mas assim, são outros sintomas que a gente precisa avaliar. Então, se o jato é entrecortado, se ele não esvazia adequadamente a bexiga, tem a sensação de que a bexiga está cheia mesmo depois de urinar, e eventualmente se ele começa a urinar muito à noite, acordar até uma vez à noite pode ser relativamente adequado, mas a partir dessa frequência, interessante é investigar. Eu sugiro que ele procure um especialista, sem dúvida. Pergunta agora que chega aqui do Tiago, do Quintino 2. O que pode estar causando, doutor, sangue na urina? A pergunta é boa. Sangue na urina sem dor preocupa, porque pode ser uma situação de, eventualmente, um pólipo na bexiga. Então, precisa ser investigado. Ou uma lesão, um nódulo renal, um tumor renal, e precisa fazer um ultrassom para isso. Agora, o mais comum é ter sangramento com dor. Sangramento com dor pode ser um cálculo, pode ser infecção. Então, existe uma gama de diagnósticos diferenciais que precisam ser avaliados. Doutor, vamos para a próxima pergunta aqui. É a da Bruna, da Vila Virgínia. Dor lombar sempre pode estar indicando um problema renal, doutor? Não necessariamente. O rim ele tem um coxim muscular muito forte e que também ajuda a sustentar a coluna. Alguns quadros crônicos de dor lombar podem estar associados também a dores na região que às vezes são relacionadas ao rim e não necessariamente têm relação. Agradeço muito a participação do Dr. Tiago Bovo, médico urologista, está inclusive ali, né, em um procedimento, vai iniciar um procedimento, tirou um tempinho para agradecer, para atender você, telespectador aqui do nosso jornal, e claro que eu agradeço muito a presença do senhor, doutor, e volte numa próxima oportunidade, tenho certeza que o senhor agregou muito aqui, viu? Um grande abraço. Eu agradeço o convite, uma boa tarde. Até, doutor.